Vamos então para a palavra de Deus, livro de Lucas, capítulo número 2. Começamos a leitura no verso 25 e findamos no verso 38. Livro de Lucas, capítulo 2, versos 25 até 38. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quem já achou, diga eu achei, pastor. Vamos então, todos juntos? 1, 2, 3. Amém. Amém? Podemos assentar, queridos irmãos. Curiosamente, muito pouca gente escreveu sobre esta profetisa que está aí no verso 36, chamada Ana. Ana, essa palavra Ana, esse nome Ana, significa graciosa, ou cheia de graça, ou abençoada. Eu tenho a alegria e a grande honra de ser casado com uma Ana, pastora Ana Suzy. E eu tenho mais duas Anas, que são a Ana Carolina, a minha primogênita, e a Ana Luísa, a minha caçula. Ana é abençoada, é um nome atemporal, clássico, de origem hebraica. Ela representa delicadeza, espiritualidade, força, e é aquilo que na língua portuguesa a gente chama de palíndromo, que pode ler tanto de um lado para o outro, quanto de outro, de trás para frente ou da frente para trás.
O certo é que Ana é abençoada, mas pouca gente escreveu sobre esta Ana. Nós temos muita coisa escrita sobre outra Ana, lá do Antigo Testamento, a mãe do profeta Samuel. Mas sobre esta pouca gente, ou quase ninguém, falou. Mas desde segunda-feira, isso está no meu coração. Eu comecei a escrever na segunda-feira. Eu queria dividir com os irmãos algumas impressões. Tudo que a gente tem na Bíblia sobre esta irmã está resumido em 3 versículos, 36, 37 e 38 deste capítulo 2 de Lucas. O que a gente sabe dela? Número 1, sabemos que ela era profetisa. Então, pelo poder do Espírito Santo, esta nossa irmã falava com eloquência aquilo que ela recebia de Deus, do mesmo jeitinho que a profetisa Débora, lá do Antigo Testamento. O que mais que a gente sabe dela? A gente sabe que ela era filha de Fanuel. Este nome, Fanuel, significa face de Deus, ou rosto de Deus. Isso indica muito lealdade, devoção, fidelidade a Deus. Mas o que a gente nota é que normalmente uma pessoa, uma mulher, é conhecida pela linhagem do marido. E neste caso aqui, não, neste caso aqui fala do pai dela e não do marido dela. Isso sugere a importância deste tal de Fanuel. Já já a gente vai falar dele. A terceira coisa que a gente sabe desta irmã, Alex, me ajuda aqui. A terceira coisa que a gente sabe desta nossa irmã é que ela era da tribo de Aser ou de Azer. Azer ou Aser é uma das 12 tribos de Israel, um dos 12 filhos de Jacó. E a gente sabe que desta tribo voltaram diversas famílias do cativeiro da Babilônia. E quando houve aquela divisão das terras lá no livro do Êxodo, a gente percebe que a tribo de Aser ou Azer ficava no norte de Israel, acima da Galileia, fazendo fronteira no sul com Zebulon, no leste com, acho que é Naftali, e no sudeste com a tribo de Manassés. Ficava na região praiana ou costeira do mar Mediterrâneo. Isso é importante porque a turma dizia que da Galileia ou da região da Galileia nunca viria um profeta. E esta mulher é identificada como profetisa. Essas pessoas que voltaram do cativeiro, vindo da tribo de Azer, não perdeu a sua identidade, não perdeu a sua devoção a Deus, perseverou, depois dos tempos difíceis do cativeiro, na sua fé, mantendo a sua genealogia intacta e, bem provavelmente, este Fanuel seja o fundador da escola dos profetas. A quarta coisa que a gente sabe desta mulher é que ela era viúva, e era viúva de quase 84 anos. Ela viveu com o marido dela, tendo casado jovenzinha, virgem ainda, casou-se, viveu 7 anos com o marido morreu. E ela passou a viver sozinha. Se a gente imaginar a hipótese de ter se casado, como era mais ou menos o costume da época, com 13 anos, esta mulher teria 18 quando ficou viúva. E dos 18 anos para frente, ela viveu só.
e dedicou-se à oração, à adoração e ao serviço no templo do Senhor. Então, se ela era viúva por 84 anos, ela teria alguma coisa perto de 104 anos. Se não, se esta é total da idade dela, ou uma coisa ou outra mostra que ela era uma mulher que por muito tempo, tendo ficado viúva, dedicou-se ao serviço do Senhor. Essa mulher era conhecida no templo, porque por muito tempo ela ficou lá, com uma reputação marcada por uma profunda devoção a Deus, em todo o tempo que ela ficou lá. E estas informações são as informações dos 3 versos que nós lemos aí, 36, 37 e 38. É o que está na linha. Mas agora vamos tentar entender o que está na entrelinha. Ok? Uma outra irmã nossa do passado, que também chamava Ana, um dia ela estava muito angustiada e foi à casa de Deus. E lá ela foi buscar uma solução para aquele seu problema pessoal, de uma alma ferida, angustiada, por conta da situação que ela vivia em casa. Ela foi recebida pelo sacerdote de Deus chamado Eli, e Eli disse para ela uma palavra, e ela creu naquela palavra, e a história dela foi transformada a partir daquela palavra. Está em 1º livro de Samuel, capítulo 1, verso 17 e verso 18. Eli, profeta, o sacerdote, o homem de Deus, diz para ela: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Denota então dizer que ela foi à casa de Deus triste, e ela voltou de lá, já não era mais triste. Ok? Aquela Ana, esta de quem lemos agora em Samuel, tinha para quem voltar. Ela era casada com Eucana, tinha uma família. Ela tinha casa e tinha marido. Ela tinha por que lutar, e por isso ela foi buscar. Mas diferente da mãe do Samuel, desta que nós acabamos de ler, esta outra Ana, lá do Novo Testamento, tinha ficado viúva muito cedo, no máximo 18 anos. Casou consciente, casou jovem, bela, mas a vida pregou peças e ela foi atingida. Cabem algumas perguntas. Pergunta número 1: qual é a sensação de perder o chão? Quando a gente sente que não vai fazer falta para ninguém, porque tudo que a gente tinha se foi. Segunda pergunta: qual é a sensação de não ser mais notado, percebido, seja na presença ou na ausência? Terceira pergunta: qual é a sensação de viver, de sair e perceber que não tem ninguém esperando para voltar? Quarta pergunta: qual é a sensação de chegar em casa e não ter com quem falar? Quinta pergunta: qual a sensação de não ter com quem dividir as conquistas da vida, com quem festejar, com quem celebrar? Sexta pergunta: qual é a sensação de passar o dia fazendo tudo que tem que fazer
e não ter para quem voltar. Estas coisas todas se tornaram a realidade desta Ana. Casou, viveu 7 anos com o marido partiu, e agora parece que a vida acabou. Dor da ausência, dor da solidão, dor de não saber para quem ou para onde voltar, para onde olhar, para onde focar a vida, dor de se sentir desamparada. E é neste contexto de dor que esta nossa irmã tomou uma decisão, a decisão de se dedicar a Deus inteiramente. Vamos falar disso. No livro de Marcos, capítulo 8, verso 35, Jesus disse assim: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. É uma questão de escolha, nada fácil. É a apresentação de uma exigência de sabedoria na hora de escolher. O que me motiva a escolher isto ou aquilo? As minhas escolhas são para satisfazer o meu ego ou para glorificar a Deus? Paulo disse: se eu como, é para a glória de Deus. Se eu deixo de comer, é para a glória de Deus. Se eu deito, é para a glória de Deus. Se eu me levanto, é para a glória de Deus. Se eu durmo, é para a glória de Deus. E se eu acordo, é para a glória de Deus. Se eu morro, é para a glória de Deus. E se eu estou vivo, é para a glória de Deus. Então, glória a Deus. Mas se as nossas motivações tiverem o objetivo de satisfação apenas e tão somente do nosso ego, então tudo o que fazemos poderá estar nos levando para o abismo. A decisão de servir a Deus exige uma guinada na visão, um movimento da visão para tirar a visão do eu e concentrar a visão na vontade de Deus. Lembrando que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. O problema é que a visão egocêntrica humana, apurada, afinada, inaugurada lá no Éden com o pecado, faz que a gente não veja que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Faz que a gente pense que a vontade de Deus não é nada boa. Vocês já devem ter ouvido gente que não tem o que fazer na vida, que diz assim: estou servindo a Deus, mas só Deus sabe o preço que eu estou pagando. Vai fazer outra coisa, vai plantar batata, vai cultivar hortaliça. Lembrem que no Salmo 100, verso 2, diz: servir ao Senhor com... Então, se não é com alegria, não sirva, faz outra coisa. Entendem? Então, concentrar-se na vontade de Deus, sabendo que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, ainda que a gente não entenda, em princípio. Pastor Damião, que é o presidente da igreja de Santa Cruz do Capibaribe, lá no Pernambuco, pregando aqui nesse púlpito uma vez, ele disse assim, que Deus complica, depois descomplica, e só depois explica por que é que ele complicou.
Então a gente não entende muito as coisas no início, mas a gente sabe que a vontade de Deus sempre é boa, agradável e perfeita. E tudo que Deus faz é bom. Lembrem quando Deus mandou José para o Egito. O meio, o modo, o jeito que Deus usou para mandar o José para o Egito, não foi nada agradável. Ele sofreu na pele o que é ser invejado. E por ter sido invejado, ele era desprezado. E porque era desprezado, fizeram reuniões sobre ele. E nas reuniões que fizeram sobre ele, decidiram matá-lo. E um dos que estavam na reunião disse: não, vamos matar não, é nosso irmão, vamos só vender. O irmão bonzinho decidiu vender no lugar de matar. Jogaram ele num buraco, rasgaram a roupa dele, mentiram para o pai dele que ele tinha morrido, venderam ele como escravo. Ele viajou no deserto sob o sol causticante, até chegar no Egito, onde ele foi revendido. Tendo sido revendido, ele foi morar na casa de um homem rico. E como Deus era com ele, a casa daquele homem prosperou. Parece que agora estava tudo bom. Deus estendeu a mão, olha, mudou o meu cativeiro, eu estava sofrendo, agora eu estou aqui bem, tá. Daqui a pouco uma doida bota o olho nele, quer ter um caso com ele, mas ele era crente. E aí ele disse para ela: como é que eu vou pecar contra Deus, pecando contra o meu patrão? Que lição boa para um monte de gente aí que não pensa muito para fazer as coisas. Pecar contra o patrão é pecar contra Deus. O patrão me entregou tudo na mão, mas isso não. Essa mulher maluca fez uma acusação injusta. Ele foi parar na cadeia. Ficou preso um tempão. Lá na cadeia, depois de muito tempo preso, o chefe lá da turma botou ele para ser o chefe dos bandidos lá. Ele era o chefe da cadeia lá. E um dia lá tem dois presos conversando. Ele escuta a conversa. Deus dá a ele a interpretação e ele conta para os dois sujeitos. Do jeitinho que ele falou, aconteceu. O padeiro morreu e o copeiro foi libertado. Só que quando o copeiro está sendo libertado, o José diz para ele: rapaz, lembra de mim que eu estou aqui preso injustamente. Apresenta lá o recurso. Mostra para a turma lá que é injusta a prisão. Mas como é que está escrito aí na sua Bíblia? O copeiro esqueceu dele 2 anos inteiros, é o que está escrito aí. Sabe quando você faz bem para alguém, esperando que essa pessoa, quando você precisar, vai ter a mesma visão, o mesmo coração, e essa pessoa esquece que você existe? Pois é, José passou por isso. Só que Deus não esquece. Olha para alguém aí e diga: Deus nunca esquece. E o plano de Deus vai se cumprir. O projeto de Deus vai se cumprir. O que Deus traçou, não há homem que mude.
Quando alguém está num lugar e vem um filho de Satanás dizendo assim: olha, você tem um grande chamado, mas o homem está impedindo o teu ministério. Pensa um pouco. Se Deus quer te fazer alguma coisa e tem um homem que impede, que tipo de Deus é esse? O meu conselho para você é para que você troque de Deus. Porque se um homem muda o que Deus quer, e se Deus quer te fazer alguma coisa e vem um homem e impede o que Deus está querendo fazer, esse Deus é muito fraco. Arrume outro. Chacoalhe o colega, já está na hora de você ficar esperto. Usar a sua cabecinha. Lembra da oração de uma serva de Deus, crente, fiel, foi falar com Jesus: ó mestre, quando o senhor voltar na sua glória, o senhor pode colocar o meu filho, um do seu lado direito, outro do seu lado esquerdo? Aí Jesus disse para ela: mulher, você não sabe o que está falando. Olhou para os 2 rapazes, que eram discípulos, era dos 12, disse para eles: vocês podem beber o cálice que eu bebo? Eles disseram: bebemos. Se o senhor passar, a gente passa. Jesus disse: vocês podem ser batizados com o batismo que eu estou sendo, no gerúndio, sendo batizado? Não, se o senhor passar, a gente passa. Aí Jesus disse: muito bem, está tudo certo, vocês vão beber o cálice que eu bebo, mas essa história de sentar do meu lado esquerdo ou do meu lado direito, quem resolve é o meu Pai. Olha para o colega e diga: é o Pai que resolve isso. É Deus quem resolve isso. Não é um homem que resolve isso. Quando um homem, por mais poderoso que ele seja, diz para você: fica perto de mim, porque se você ficar perto de mim eu vou te promover, pega esta promoção e joga no mato. Porque o que vem de Deus permanece. Levanta a mão e diga: glória a Deus. Como é que funciona o ministério? Deus chama, a pessoa se inquieta e começa a fazer sem ninguém pedir. Vem, olha uma lâmpada apagada, começa a pensar: será que ninguém viu a lâmpada apagada? Vai embora para casa. No outro culto volta, a mesma lâmpada, e diz assim: será que só eu estou vendo a lâmpada apagada? Vai embora. No outro culto vem, vê de novo e diz assim: que povo esquisito, não troca a lâmpada. Então, quem sabe Deus está chamando você para trocar a lâmpada. Então Deus chama, a pessoa se sente inquieta, e aí a igreja reconhece. E aí o ministério consagra. Olha para o colega e diga: viu como que funciona? Agora, esta Ana, profetisa, chamada por Deus, decidiu servir ao Senhor. Lembra do José? O José, depois de 2 anos, Deus arrumou um jeito. Botou uma insônia no faraó, e quem não dorme bem, acorda mal-humorado. Quando a pessoa não dorme bem à noite, no outro dia está só a graça de Jesus. O faraó acordou mal-humorado, queria matar todo mundo. Vou matar, ninguém resolve meu problema, vou matar. O copeiro lembrou de 2 anos atrás. E lembrou porque ele também ia entrar, ele ia morrer também. Não é que ele era bonzinho, não. Ele disse: lá na cadeia tem um tal de José. E ele interpreta sonho. Ele interpretou o meu e deu certo. Interpretou do padeiro, também deu certo. Faraó disse para chamar, chamaram ele, arrumou direitinho. Foi lá na presença do faraó. É você que interpreta o sonho? Eu não. Mas eu conheço quem faz isso.
Me dá um tempinho, vou conversar com ele e volto a falar. E de fato ele foi, orou a Deus, Deus revelou, ele veio e contou para o faraó. O faraó olhou para aquilo e disse: está aí alguém diferente. E confiou na mão do rapaz o governo de todo o país. Por 7 anos teve uma boa safra. E quando Deus escolhe alguém, no tempo das vacas gordas, Ele não é pródigo, não é esbanjador, não torra dinheiro, não joga dinheiro fora à toa. Então Ele se precaveu para outros 7 anos difíceis. Nos 7 anos seguintes, o que Ele havia juntado nos primeiros 7, é que deram sustento à casa do faraó e ao país inteiro. E a Bíblia diz que o José comprou para o faraó todas as terras do Egito. Lealdade. Só que no meio disto tudo, nos 7 anos de fome, os irmãos do José, que tinham vendido José, foram comprar comida. Da mão de quem? Do José. Só que não sabiam que era o José. Porque quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. E o José conheceu, mas não falou nada. Porque gente inteligente não fala à toa. Chacoalhe o vizinho e diga: gente inteligente não fala à toa. Sabe o peso da palavra. Tem a viagemzinha que vai, que volta, que tem taça, aquelas historinhas tudo que vocês conhecem. Até que no final da vida o José já está velhinho e diz assim: vou morrer. Mas o Deus que falou com Moisés vai visitar vocês. E aí vocês levam os meus ossos daqui. Agora, não fiquem preocupados porque o papai morreu, que eu agora vou me vingar de vocês. Porque não foram vocês que me mandaram para cá. Foi Deus que me mandou aqui. Vocês só foram um instrumento. Agora, lê na sua Bíblia, por que Deus mandou José? Deus me enviou adiante de vós para cuidar de vocês e dos filhos de vocês. Então olha aí para alguém e diga: tenta entender como é o coração de um pastor. O José foi vendido, passou tudo que passou, para cuidar de quem vendeu ele. Abraço o vizinho aí, diga: entendeu? Você que tem o espírito de vingança, que fica dizendo: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender, vai ficar, como é que é? Vai ficar na plateia e você no palco. Isso não é hino nem aqui nem na China. Você que tem um espírito de vingança, que diz: olha, quando Deus me exaltar, aí você vai ver. Qual foi a razão de José ir para o Egito, gente? Foi para cuidar dos seus 11 irmãos. Que 11 irmãos? Os que venderam ele. Abraça alguém aí, diga: é assim que Deus pode contar com você? Deus pode te abençoar acreditando que você não vai ser vingativo. Deus pode acreditar que quando você for promovido, você não vai despedir aquela pessoa chata que te impulsionou a aprender para você chegar lá.
Chacoalhe alguém aí, diga: está entendendo, irmão? Deus pode acreditar que aquele que hoje bate em você, cumprindo um projeto, quando ele precisar e você estiver em situação inversa, você terá um coração pastoral, um coração de Deus, sem vingança. Leia o que está escrito aí. Não, lê. Gente, lê mais forte, vamos embora. Olha bem para o colega e diga: está conseguindo entender? Deus me enviou. Vocês estão achando que foram vocês que me enviaram? Foi Deus. E Ele me enviou com um propósito, para cuidar de vocês. Vocês quem? Vocês que me jogaram no buraco, vocês que tramaram a minha morte, vocês que roubaram a minha túnica, vocês que mentiram para o papai que eu morri, vocês que me venderam. Então, Deus quer que eu cuide de vocês. Chacoalhe o vizinho, olha bem firme para ele. Diga: você é crente, irmão? Apóstolo Paulo escreve assim, ó: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Olha para o colega e diga: pensa. Efésios 5, 1. Acho que é isso, Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Olha para o colega e diga: imita Deus, não Satanás. Entende? Está cheio de gente que arruma uma posiçãozinha e ao invés de imitar Deus, fica imitando o Satanás. O José é a mostra de que o plano de Deus e a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Eu não estou dizendo que é fácil. Se fosse fácil, Jesus chamava de caminho largo. Aliás, olha para alguém e diga: tudo que você achar que é fácil demais, chama de caminho largo. Agora, tudo que for difícil, complicado, pode chamar de caminho estreito. Porém, o caminho largo leva para a perdição, e o caminho estreito está te levando para a glória. Levanta as duas mãos e glorifica a Deus. Exalte ao Senhor, louve a Deus, bendiga o santo nome do Senhor, a Ele toda a glória. O texto que nós lemos em princípio no livro de Lucas capítulo 2, mostra a opção desta nossa irmã: viver para servir a Deus. Quando Jesus convidou as pessoas para segui-lo, Ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia, vem. Um sujeito chega perto de Jesus e disse assim: vou seguir o Senhor. Jesus falou: pensa bem. Parece esquisito, né? Você é crente, pensa melhor. Não, agora eu vou ser membro da igreja. Não, pensa direitinho. As raposas têm os seus covis, as aves têm os seus ninhos. O filho do homem não tem nem onde botar a cabeça, não tem travesseiro. E você está querendo me seguir mesmo? Vê se é isso que você quer. Se você quiser, faz a conta. Qual é o homem
que quando vai começar a construir, não senta primeiro para fazer a conta, para ver se o dinheiro que ele tem vai dar para acabar a construção, para que no meio do caminho ele não largue tudo e comecem a dizer para ele: olha, ele começou e não acabou. Jesus está dizendo da fé. É mais ou menos assim, você não pode começar e depois no meio do caminho começar a dizer: não, esse negócio é muito difícil, vou largar e volta tudo. Jesus disse: era melhor que não conhecesse do que conhecer e depois largar atrás. Aquele que vem com um demônio e depois é liberto desse demônio, precisa preencher esse vazio que ficou, porque se ele deixar vazio, aquele demônio que saiu fica achando um jeito de voltar, e quando voltar traz mais 7, pior do que ele. O que Jesus está dizendo é: pensa bem, você está querendo mesmo, você está achando que é isso que você quer, você decidiu, faz a conta. Se você fizer a conta e disser: não, o meu galardão é lá, a glória é lá, o poder é lá, eu não estou atrás de cargo, não estou atrás de posição, de holofote, de nada disso, o que eu quero é servir. Então venha, porque se você vier, a glória está te esperando. Louvado seja Deus. Apóstolo Paulo diz: a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo para nós agora mesmo um peso eterno de glória muito excelente. Então nós não vivemos pelas trocas deste mundo. Imagina chegando lá na glória, vendo um irmãozinho lá que não tinha fama que ele tem, e aí Deus vai lá dar um galardão para aquele moço, aquele irmão, e ele fica vendo: ah, se para ele foi aquilo, então o meu, vou precisar de uma jamanta para me ajudar a carregar. Aí Jesus diz: não, moço, você já recebeu o seu lá na terra. Você vivia atrás disso lá o tempo todo, você já recebeu lá. Abraça o vizinho aí, diga: pensa bem no que Jesus falou. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça rói, o ladrão mina, ferrugem come. Junte tesouro no céu, lá ninguém mexe não. E Jesus não está falando para fazer uma caderneta de poupança lá e mandar o dízimo que vai guardando. Não é isso que ele está falando, não. Abraça alguém aí, diga: fique esperto, irmão. Quando alguém decide servir a Deus acima de tudo, aprende de Deus que perder é ganhar. Ganhar aquilo que ninguém pode te dar aqui. Quando alguém decide servir a Jesus, aprende que ser grande é ser servo de todos, não é ser o tempo todo, não. Tem gente que aprendeu a ser, sei lá. Cuidado com isso. Felicidade está na renúncia. Apóstolo Paulo diz: dou graças ao meu Deus, porque Ele me achou digno de sofrer pelo Evangelho. O duro é quando Deus não acha você digno. Jejum, penitência, sacrifício, sem o estribo no amor de Deus, não vale nada, não serve nada. Aliás, Isaías escreveu isso. Vocês acham que ficar sem comer é um jejum agradável? Está escrito no livro de Isaías, eu acho que é capítulo 58. Ah, estou castigando a minha alma com jejum. Aí ele fala assim: você acha que é isso que eu quero?
Seria este o jejum aprazível? E ele diz assim: vocês jejuam para dar soco um na cara do outro? Verso 3 do capítulo 58 de Isaías. Vocês dizem: por que jejuamos e tu não atentas para isto? Por que afligimos a nossa alma e tu não sabes? Eis que no dia que vocês jejuam, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Sabe quando você jejua e diz assim: está aqui, Senhor, eu apresento o meu jejum, agora o Senhor me paga. Verso 4: eis que para contendas e debates, jejuais, e para dardes punhada. Punhada é um nome bonito para soco, bofetada. Para dardes punhadas impiamente. Aí ele diz: não jejuem como hoje para fazer ouvir a vossa voz no alto. Sabe aquele povo que vai para a televisão dizendo: olha, eu estou jejuando há 30 dias, e olha, eu estou consagrado, vem que eu estou cheio. Então, é isso aí que está no verso 4. Veja o verso 5. Deus pergunta: é esse o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como junco, estenda debaixo de si o saco e cinza, se vista lá do Fred Flintstone? Chamarias tu a isto jejum? Dia aprazível ao Senhor? Verso 6: porventura não é este o jejum que eu escolhi? Vai lá, número 1, solte as ligaduras da impiedade. Número 2, desfaça as ataduras do jugo. Número 3, deixe livre os quebrantados. Número 4, despedace o jugo. Verso 7, porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, que recolhas em casa os pobres desterrados, e quando você vê alguém sem roupa, dê roupa para ele, não esconda da tua carne. Se você aprender isso, verso 8, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Levanta a mão e diga: ajuda, Senhor. Tome cuidado com que comida você come por aí. Segunda Coríntios capítulo 4, verso 17 diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Você está achando que está passando muita luta? Dá uma olhadinha em volta. Como que a Bíblia diz? Lembrem que os vossos irmãos do mundo estão passando também as mesmas lutas. Você está achando que só você que sofre? Ah, como eu sofro. Pastor, todo mundo pisa em mim, estou cansado de ser pisado. Jesus disse que o sal tem que salgar, porque se ele não salgar, não presta para mais nada. Só serve para ser jogado e ser pisado. Você está pisado muito? Que tal você começar a salgar então? Hoje eu estou pregando para você que se sente assim, invisível, sem destaque, sem qualquer sentimento de valorização, sem ser percebido. Ana era assim. Ana aprendeu a transigir com os absolutos da vida. Ela não vendeu a sua alma, não vendeu sua consciência. Ela preferiu juntar os tesouros no céu. Ela entendeu que valia mais a eternidade salva, desfrutando da glória eterna de Deus, do que satisfazer o seu ego.
olha para a casa de Deus e diz: vou ficar rico nesse troço. Esta palavra está diante do Senhor. Ana aprendeu a servir esperando no Senhor. Ela escolheu devotar o seu tempo e a sua dedicação e o seu amor a Deus. E não se perdeu. A nossa irmã, Ana, ela estava no templo quando Maria e José levaram o menino, a quem deram o nome de Jesus, para ser apresentado. Deus reservou para ela aquele momento especial. Abraça alguém aí e diga: não se aflija. Deus tem tempos reservados muito importantes. Eu não lembro se o hino é o número 4, está escrito: não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. É o 4? É? Bota ele aí na tela. Cante aí todo mundo, vamos embora. Não. Para. Gente, ou cantoria feia. Vamos embora, todo mundo junto. Põe a mão no ombro do vizinho e canta para ele, vai lá. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Forte! Olha esta aí, ó. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Forte! Toda a alma, vamos embora. Veja esta agora. Por que você está com medo de pedir? Troca o pronome para você mesmo e diga: Deus velará por mim.
Glória a Deus. Ana esperou décadas sem holofote, sem manchete, sem fotografias gigantes, sem outdoor, sem título. Mas quando você abre a Bíblia em Mateus capítulo 13, verso 16, Jesus está falando com o colégio de obreiros, e ele diz para eles assim: gente feliz é igual a vocês, porque vocês estão vendo o que muita gente quis ver. Olha bem para alguém aí e diga: tem gente famosa que não viu o que Ana viu. Abraça outra aí e diga: tem um punhado de gente famosa, hein? Lá em Hebreus capítulo 11 tem uma galeria de gente famosa lá. Começa com Abel, passa por Abraão, por Isaac, por Jacó, por Davi, passa por um grupão de gente boa lá. Todo mundo famoso. E a Ana, que não era famosa, ela viu Jesus entrando no templo. Ana viu Deus. Pastor? Ela viu Deus. A Bíblia diz que Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Ele é a expressa imagem do Deus invisível. E Ana viu. E um monte de gente famosa não viu. Está cheio de gente famoso falando em nome de Jesus. E quando chegar lá no céu vai dizer: no teu nome eu fiz um punhado de coisa, hein? Eu profetizei, eu expulsei demônio, eu curei doente. Aí ele vai dizendo: meu nome eu nem te conheço. Chispa, vai. Lembra da historinha do rapaz que foi cego? Aí ele foi curado. Aí a turma começou a perguntar: não é esse aí o ceguinho que ficava ali na beiradinha do caminho? Aí dizia: acho que é. O outro dizia: também acho que é. E ele dizia: não, sou eu mesmo. Aí perguntaram para ele: quem é que fez isso com você? É um homem chamado Jesus. Onde é que ele está? Ele disse: não sei. Está contando testemunho e não sabe onde Jesus está. E começa a conversa daqui, conversa dali. Vão levar ele para a igreja. Chama o ministério. Conta aí o seu testemunho, moço. Então, o homem chamado Jesus cuspiu no chão, fez barro, botou no meu olho, mandou lavar, botei. Cadê ele? Não sei. O que você acha dele? Acho que ele é um profeta. Começa a fazer agenda. Agenda disponível 2026. Quem quiser me chamar, eu vou contar o meu testemunho. E ele está lá com a agenda cheia, mas não sabe quem é Jesus. Fala de Jesus, mas não sabe quem é Jesus. O negócio ficou feio para o lado dele, mandaram chamar os pais. Conversaram lá e disseram: é verdade, ele é nosso filho, ele nasceu cego. Agora essa história de como ele voltou a enxergar, ou como ele veio a enxergar, a gente não sabe não, pergunta para ele, ele já é maior de idade. E o negócio ficou feio ali, ele perdeu a paciência, porque gente assim perde a paciência fácil. Perde a paciência fácil demais. Ele perdeu a paciência. Ele disse: parece que vocês estão querendo virar crente. E aí está escrito na sua Bíblia: eles o injuriaram e o expulsaram. O próximo versículo diz assim: e tendo Jesus sabido que o haviam expulsado, o encontrou.
Olha bem para o colega e diga: Jesus de vez em quando gosta de buscar gente excluída. Chacoalha aí o vizinho e diga: entenda isso, irmão. Jesus encontrou ele e perguntou para ele: você crê no Filho de Deus? E ele disse: quem é ele para que eu creia? Ele está perguntando para Jesus, que acabou de fazer ele ver. E ele disse: quem é ele para eu crer? E Jesus disse: sou eu. E aí ele dobrou-se e o adorou. Agora preste atenção num detalhe que pouca gente vê. O texto do capítulo 9 começa que Jesus passando viu um cego desde nascença, e então perguntaram para ele: quem foi que pecou? Foi ele ou foi o pai dele ou a mãe dele para ele nascer assim? E Jesus falou: nenhuma coisa nem outra. Isto aconteceu para que se manifeste nele as obras de Deus. Obras de Deus. Obra de Deus? Tudo esse negócio dando errado para manifestar a obra de Deus? É. Por quê? Se você for no capítulo 6 do livro de João, agora eu não lembro o versículo, mas é capítulo 6. Está escrito assim, verso 28, capítulo 6, verso 28. Que faremos para executarmos as obras de Deus? Verso 29, resposta de Jesus: a obra de Deus é esta, 2 pontos, qual é a obra? Essa é a obra de Deus, o resto é só maquiagem. Tudo aconteceu na vida do rapaz para ele crer em Jesus. Olha para alguém aí e diga: às vezes Deus manda umas provinhas para você só para você acreditar mais nele. Faz você passar uma moinha. E quando você já está meio desesperado, aí você grita: Senhor, eu creio. Então, quando Ana não tinha mais ninguém para olhar, quando Ana não tinha mais o que fazer, ela se dedicou a Deus em oração contínua. Dedicou-se a Deus e não aos holofotes. Dedicou-se a Deus e não a posições ou cargos. Tem gente que, se você chamar pelo nome, desvia, porque ele quer ser chamado pelo cargo. Está pregando e chama Moisés de Moisés. Está pregando e chama Paulo de Paulo. Está pregando e chama Jesus de Jesus, mas quando vai falar dele tem que botar o cargo na frente. Chacoalhe o vizinho e diga: acorda, irmão, enquanto você pode. Aqui nessa igreja, gente, faz muitos anos isso, viu? Deus já libertou a gente. Mas entrou um sujeito bem por ali assim, e aí vai a turma lá que dá acolhimento, e o irmão é crente? Diz: não, sou pastor. Cuidado com isso, gente. Ana escolheu servir a Deus, se firmando no lugar de adoração. Hoje, pelo poder do Espírito Santo, estou pregando para você que se sente cansado de tudo, mas você escolheu colocar os teus olhos em Deus. Estou falando com você que se sente cansado da vida, mas os seus olhos estão fixos no céu. Estou falando para você que se sente cansado da solidão, está no meio de um monte de gente, mas quando sai todo mundo, aquela angústia toma conta, porque você, com a sua intransigência, afastou todo mundo de você. Mas você não tirou a sua esperança de Deus. Ana escolheu viver da esperança, e Deus a viu.
Abraça alguém e diga: Deus viu aquela nossa irmã. E Deus está olhando para você agora mesmo. No livro de Gênesis, capítulo 16, não lembro o verso, mas ali pelo 12 e 13, conta a história de uma irmã nossa chamada Agar. Estava num deserto lascado, uma situação complicada, o negócio estava feio para o lado dela, mas estava ruim. De repente um anjo aparece lá para conversar com ela, e ela, na conversa com o anjo, ela disse assim: verdadeiramente eu sei que Deus me vê. Vê se é verso 12 ou é 13, meu filho. 13. Leia bem alto aí. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei, que por toda a minha vida te adorarei. Adorar eu que sei, adorar eu que sou, nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Ela começa dizendo: Tu és o Deus que me sonda, Tu és o Deus que me vê. E Agar disse: agora eu sei que o Senhor me vê. Ele vê. E se você está ouvindo isto agora, acredite, Deus está vendo você. O Espírito do Senhor comunicou ao coração de Ana, para que ela fosse ao templo naquela hora, dizendo para ela: as coisas não vão terminar assim não. Sua vida tem um encontro marcado num futuro bem próximo, muito próximo. A história da sua vida vai servir de testemunho para muita gente. E ela permaneceu. Então você que está me ouvindo, que já se pegou dizendo que as esperanças se foram, porque você não tem visto nada acontecendo. Lembra de Romanos 8, 24. Romanos 8, 24. A esperança, em esperança nós somos salvos. E a esperança que se vê não é esperança, porque aquilo que a gente vê, como é que a gente vai esperar? Olha para o colega e diga: você não está vendo, continua esperando. Deus tem reservadas coisas extraordinárias para aqueles que escolheram ultrapassar as suas próprias dores com os motores da esperança. Coloque a tua esperança em Deus, porque Ele não te esqueceu. E Ana viu Jesus. Colossenses 1,13 diz assim: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível. Olha bem para o colega, diga: Jesus é a imagem do Deus invisível. Quem olha para Jesus está vendo Deus. Um dia um dos nossos irmãos, nossos colegas de ministério, olhou para Jesus e disse assim: o senhor pode mostrar o Pai para a gente? E ele disse: eu estou há tanto tempo com você, Felipe, e você ainda não entendeu nada. Quem me vê a mim, vê ao Pai. A paciência de Ana foi recompensada com a visão de Deus.
Ela escolheu adorar a Deus em lugar de reclamar da vida. Ela escolheu servir a Deus em vez de lamentar a sua condição. Ela escolheu a casa de Deus em vez da tenda da murmuração. E Deus a viu. Você que já percebe que o tempo passou e a sua expectativa de vida parece que é menor agora. Um dia Jó, meio aflito, fez uma declaração muito forte. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Hoje eu quero que você saiba que, se você tem ouvido gente difícil dizer para você que você já foi esquecido até por Deus, e a sua alma está chorando, espera em Deus. Alma cansada, não desespera, espera em Deus, porque Ele vem te socorrer. Alma cansada, não desespera, espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus e no seu poder. Ana viu que muita gente boa quis ver e não pôde. Hebreus capítulo 11, verso 39 está escrito que aqueles nossos irmãos da galeria dos heróis, tendo alcançado o testemunho, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. Gente boa. E Ana, quase anônima, viu o que muitos quiseram ver e não viram. Hoje, que às vezes se sente só, você que às vezes se sente só, cercado de tanta gente, mas escolheu o altar de Deus. Eu escutei de um homem de Deus, a quem eu respeito, que no momento da maior dor da vida dele, o irmão dele disse para ele: mergulha no altar de Deus, porque o altar de Deus cura. Abraça alguém e diga: o altar de Deus cura. As suas escolhas vão resultar maravilhas da parte de Deus, se você as escolher bem. Aquele lugar que Ana escolheu era o lugar da conexão com a presença de Deus, era o lugar da conexão com a bênção do Senhor. E Ana escolheu bem. Um dia Jesus conversou com a Marta, mas não é aquela Marta ali não, é outra Marta. A Marta estava reclamando que estava trabalhando muito para Jesus. A Marta não estava trabalhando para ela não, estava trabalhando para Jesus, para cuidar da turma de Jesus, fazendo café, lavando louça, arrumando as coisas. E aí ela vai e fala com Jesus: ô Senhor, manda a minha irmã me ajudar. Jesus diz para ela assim: ô Marta, você está muito afadigada com tanta coisa, a sua irmã escolheu a melhor parte. Ana escolheu a melhor parte. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.